Tema de hoje, influência. Dias atrás tivemos na Escola de Ministérios aqui da nossa comunidade um estudo, falamos sobre este assunto. Foi tão bom, apesar de poucos irmãos terem vindo, que resolvi pedir a Deus discernimento para fazer deste estudo uma mensagem, para que pudéssemos nos aprofundar acerca deste assunto. Influência. Muita gente hoje tem sido influenciado. E influência é algo que, segundo o dicionário, o próprio dicionário define essa palavra influência como o ato ou efeito de influir. É poder ou ação que alguém exerce sobre outro. É poder ou ação que alguém exerce sobre certos fatos ou negócios. O dicionário também define influência como prestígio, como poder, como a ação sobre o outro. E nós temos visto, acompanhado nos últimos tempos, que os jovens da nossa geração têm sido influenciados. Nós, os que somos mais velhos, tivemos também influência sobre nossas vidas. Os nossos pais nos influenciaram, amigos nos influenciaram, professores que tivemos, eu não sei quanto a você, mas eu tive pelo menos uns 2 professores, um de português e uma professora de história, que influenciou bastante a minha vida, no jeito de ensinar, de se interessar, de cobrar. E eu disse aqui já algumas vezes, português que influenciou bastante minha vida, na cobrança, no desejo de ensinar, para formar alguém ou pessoas da minha época que pudessem falar perfeitamente o português. Nós sofremos influência de tudo. Tem uma tese que foi desenvolvida por um físico alemão. Eu já falei sobre isso aqui lá atrás, alguns anos atrás. Eu gosto muito de estudar sobre este assunto. Um físico alemão, ele desenvolveu uma tese, a teoria de Schumann. Ele viveu entre 1888 e 1974. E ele desenvolveu uma tese dizendo, através de estudos, que a Terra e tudo que existe na Terra sofre uma influência. Alguns estudos dizem que existe um campo eletromagnético de baixa frequência e que nesse campo existe uma ressonância mais ou menos constante de 7,8 Hz. E embora tenha algumas variações e tal, algumas ocasiões específicas, ela chega até 11 Hz, de 8 a 11 Hz. Essa é a frequência que Schumann, na sua teoria, descobriu que existe na Terra. Como a circunferência da Terra é de 40 mil quilômetros, estudos, vejam o que ele descobriu e os cientistas já comprovaram isso. A circunferência da Terra de 40 mil quilômetros de ondas, as ondas eletromagnéticas que se propagam, elas se propagam a 300 mil quilômetros por segundo. Então essas ondas eletromagnéticas que se propagam a 300 mil quilômetros por segundo, a cada segundo elas dão 7,5 voltas pela Terra. É inacreditável o que os cientistas têm descoberto, e isso já existe desde o tempo que Deus disse haja luz, que Deus criou tudo. E isso estabeleceu então esse valor de referência dessa ressonância eletromagnética que influencia na Terra. Influencia na Terra e em todos os seres que moram, que habitam nesta Terra. O cérebro humano e todos os animais operam também nessa mesma frequência. O planeta tem essa frequência, 7,8 Hz. Aí um teólogo brasileiro, Leonard Boff, ele atribuiu uma extrema importância a essa ressonância de Schumann. Ele disse, não apenas as pessoas mais idosas, mas também as mais jovens têm a experiência de que tudo está se acelerando excessivamente. Ontem foi carnaval, dentro de pouco será Páscoa, mais um pouco é Natal. Esse sentimento é ilusório ou tem base real? Bom, por milhares de anos,
as batidas do coração da Terra tiveram essa frequência, essa pulsação, 7,8, 7,83. E a vida na Terra se desenrolava relativo a esse equilíbrio que havia. Só que a partir dos anos 80, e mais inclusive acentuado a partir dos anos 90, a frequência da Terra ela passou de 7,3 para 12. Hoje, no século 21, ano de 2015, segundo a tese de alguns físicos e cientistas, a Terra está em 12,8, 12,9, quase 13 Hz por segundo. Então, o que isso traz? Coincidentemente, segundo esse teólogo, existem desequilíbrios ecológicos que a gente sente, perturbações climáticas, a maior atividade de vulcões, o crescimento de tensões e conflitos no mundo, o aumento geral de comportamento de desvios em muitas pessoas. Nunca teve tanta gente doida, nunca teve tanta morte, tanta desgraça como tem hoje. Devido à aceleração geral, e isso está trazendo uma aceleração para as pessoas, a jornada de 24 horas, segundo os cientistas hoje, elas representam 16 horas. Portanto, a percepção de que tudo está passando rápido demais não é ilusória. Isso tem base na teoria de Schumann. Eu já disse aqui, se você olhar a Bíblia, Jesus disse que no final dos tempos, Deus abreviaria aqueles dias. E por que Deus abreviaria aqueles dias? Porque se Deus não abreviasse aqueles dias, de finais do tempo, ninguém seria salvo. Porque o amor de muitos iria esfriar e as pessoas ficariam distantes de Deus. Se você olhar o século 21, o século que nós vivemos, hoje as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Nós, se olharmos para a Bíblia, ou seja, essa influência que nós estamos estudando hoje, que segundo Schumann, em sua teoria, influencia a Terra, espiritualmente existe influência sobre os seres humanos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram influenciadas, seja positivamente, seja negativamente. Como eu amo a palavra de Deus, eu sempre digo aqui, a Bíblia nunca escondeu nada. Temos exemplos de pessoas que foram influenciadas negativamente. Acabe, um dos reis de Israel, que foi considerado aquele rei bananão, que não resolvia nada, a mulher mandava, a mulher determinava. A sua mulher Jezabel, que não servia o mesmo Deus, já começa por aí, ele desobedece o ensinamento da época e se casa com uma mulher de um outro reino, que adorava outros deuses, traz para habitar com ele e ela começa a influenciar o seu reino. O reino de que Acabe foi o rei, foi um dos piores que já existiu, você pode ler isso na Bíblia. Essa mulher influenciou a vida desse homem, que era rei, mas não mandava nada, quem mandava era ela. Se não houvesse na época o profeta Elias, que era o profeta que enfrentava, era um profeta que Deus usava, provavelmente boa parte daquele povo tinha se perdido. Foi Elias que bateu de frente com Acabe e consequentemente com Jezabel e levou o povo a adorar a Deus, a voltar-se para Deus. Mas que havia uma influência negativa de Jezabel sobre Acabe, havia. Havia uma influência negativa de Raquel, esposa de Isaac, sobre Jacó. Ela influenciou o filho a dar um chapéu no irmão, a tomar a primogenitura dele, enganando o pai. Foi ela que falou para o filho, faça isso. Ela que influenciou a vida dele. Sansão, um dos homens que Deus levantou para libertar o seu povo, para cuidar do seu povo. O livro de Juízes ensina sobre isso. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, mas uma mulher chamada Dalila, ou essa mulher, conseguiu fazer a cabeça dele, influenciar a cabeça dele. A ponto dele se desviar da presença de Deus, de fazer o que dava na telha, e o final deles todos nós sabemos, para quem lê Bíblia sabe. Eva foi influenciada pela serpente.
A serpente chegou lá e jogou uma história, dizendo, olha, se você comer o fruto, certamente você não vai morrer. Você vai ser, o medo que Deus tem é que você seja que nem Ele, que nem Deus. E quando ela viu aquele fruto, quando ela ouviu aquela influência negativa, já que era o diabo em forma de serpente, segundo a Bíblia, influenciou a vida dela, que influenciou a vida do marido, que acabaram pecando, e você sabe também a história da humanidade relacionada na Bíblia. Profetas do passado, homens do passado, mulheres do passado foram influenciados negativamente por dinheiro. Eliseu tinha um moço, e esse moço, pela ganância que tinha, o dinheiro influenciou tanto a vida dele, que ele mentiu para Eliseu, foi atrás de Naamã, pediu que Naamã queria oferecer para Eliseu, que Eliseu não quis, porque ele era um homem de Deus, ele não precisava daquilo. A bênção de Deus vem de graça, não se cobra. Mas o moço dele, Geazi, foi atrás de Naamã e mentiu, influenciado pelo que o dinheiro podia oferecer. Balaão, um outro profeta bíblico, também foi influenciado pelo dinheiro. O dinheiro que foi oferecido, os bens que foram oferecidos para ele. Quando foi oferecido da primeira vez, ele ia receber um dinheiro ou bens, joias, para amaldiçoar o povo de Deus. Um dos reis da época, com o seu exército, queria destruir, mas tudo que ele tentava, Deus libertava o povo, livrava o povo. Aí ele foi até Balaão e disse, Balaão, eu quero que você lance uma maldição sobre aquele povo, que a gente precisa derrotá-lo. Balaão orou, Deus falou no coração dele, não, esse povo é meu, esse povo é impossível amaldiçoá-los. E ele foi falando isso, só que a ganância do coração dele, os bens que estavam sendo oferecidos, influenciou tanto a vida dele, que ele chegou no rei e disse assim, vou te dar uma dica, maldição sobre eles não dá para lançar. Mas, se você pegar as mulheres bonitas aí do seu reino e levar lá, você pode ter certeza que os homens vão ficar tudo babando e vai acontecer aquela junção, vai ter pecado e aí eles vão ser derrotados. E foi o que aconteceu. Ou seja, eu podia citar aqui mais uns 10, 12, 15 da Bíblia que foram influenciados negativamente. A Bíblia também relata de influência positiva. Elias, que influenciou Eliseu. Eliseu foi um grande profeta, graças à influência de Elias sobre a vida dele, ensinando ele, o capacitando. Mardoqueu, que influenciou a rainha Ester, para que pedisse ao rei misericórdia para o seu povo. Havia uma trama na época, e essa trama, só o rei poderia dar um veredito contrário ao que estava sendo armado. E Mardoqueu então influenciou a sua sobrinha, filhada, Ester, que era a rainha, para que ela pudesse pedir ao rei. A Bíblia também fala de Ruth, que mesmo não tendo o mesmo Deus que sua sogra Noemi no começo, o seu marido havia morrido, o seu cunhado havia morrido, o seu sogro havia morrido, e ela passou a ter um contato com Deus, ao ponto dela influenciar a sua sogra. A sua sogra falou, vocês vão embora, volta para a tua terra, sejam felizes lá, eu agora estou sozinha, o meu negócio é morrer. Aliás, o meu nome não devia ser Noemi, devia ser Mara, porque Mara quer dizer assim, a pessoa que é amarga, então eu estou assim. E Ruth foi para ela e influenciou a vida dela, dizendo, não, eu vou ser serva do mesmo Deus que é o teu Deus, eu vou estar do teu lado, nós juntas vamos vencer. Voltaram para a terra natal, lá ela conheceu Boaz, Boaz resgatou a vida dessa mulher, resgatou a vida de Noemi, que era meio que parente, e essa mulher acabou fazendo parte da genealogia de Jesus, Ruth, Boaz. Jetro, sogro de Moisés, influenciou a vida dele positivamente. Ele estava com um problema muito grande, quase 2 milhões de pessoas, todo dia querendo resolver questões junto a Moisés. O sogro aconselha e diz, filho, separa em grupos e pega homens aí que você tem que são de sua confiança, para cuidar desses grupos e resolver essas questões simples. As questões maiores eles trazem para você, você resolve, mas as mais simples, eles resolvem. Foi um grande conselho, uma grande influência que Jetro teve sobre a vida de Moisés. E claro, eu não podia deixar de citar aqui a influência que Jesus teve sobre os seus discípulos e sobre as pessoas que estavam ao redor dele naquela época. Jesus influenciou bastante a vida dos seus discípulos.
Não esse tipo de influência que nós vemos hoje, até no nosso país. Porque de tanta influência que existe hoje no Brasil, se fala hoje do chamado tráfico de influência. Pessoas que são ligadas ao governo, que contratam empresas, essas empresas precisam de alguém que tenha influência para fazer a cabeça desse representante do governo ou desse para liberar o negócio e no meio do caminho o dinheiro passa na mão e fica um pouco. Não estou falando desse tráfico de influência ou dessa influência negativa. Eu estou falando da influência positiva que Jesus trouxe e teve sobre os seus discípulos. Bom, o que pode influenciar hoje no século 21 nossas vidas? Uma das coisas que mais influencia hoje as nossas vidas é a TV. A TV hoje influencia as pessoas de uma forma terrível. Aliás, não é de hoje. Anos atrás, o Lula perdeu uma eleição para o Collor porque a televisão interviu e influenciou o voto de muita gente. E muita gente hoje sendo manipulada, influenciada pela televisão. Televisão dita normas, dita que tipo de roupa deve se vestir, que tipo de programa se assistir, que tipo de comida comer, que tipo de exercício deve se fazer. A televisão hoje influencia em tudo a vida das pessoas. Também a internet hoje influencia a vida de muita gente. Esse negócio de Face, de Twitter, de Instagram, de Orkut, e o raio que o parta que tem aí na internet, isso tem influenciado a vida de muita gente. E na maioria das vezes influenciado negativamente. Porque tem gente que entra no Face e Face é algo virtual. Tá? Aliás, eu já disse isso, já preguei sobre isso uma vez aqui ano passado, eu repito. Cuidado, porque a maior parte que existe no Face é fake. A maior parte das coisas que as pessoas postam no Face é fake. Fake é falso em inglês. Então tem gente que vê foto, por exemplo, de amigos. O cara está viajando. Às vezes a foto é de 10 anos atrás. Mas ele posta lá, a pessoa vai falar, olha, o cara está viajando, eu não. Que coisa, né? Que vida minha. O cara vê lá a pessoa comendo um churrasco, cheio de carne, linguiça. Tem gente que tira foto, né? Eu não sei para quê, mas tem gente que tira foto de carne, linguiça e posta. Olha aí o churrasco. Para quê? E tem gente que fala assim, nem me chamou, nem me convidou. Tem uns irmãos na igreja que é assim, né? Fica bravo porque não chamou. Irmão, às vezes, não é nada disso. Na maioria das vezes não é nada disso. Mas isso influencia. Que a pessoa fala assim, era para eu estar viajando, eu não estou. Era para eu, olha a mina, aquela mina colocou lá, olha o namorado dela, que pão, que gato. Nossa, às vezes ela tirou foto com um artista lá, um modelo, lá no lugar onde foi. Pois a pessoa estava lá, aquela mulher sortuda, eu estou aqui, só esperando em Deus. Tem misericórdia, Senhor Jesus, da minha vida. Influência. Isso influencia a vida de muita gente hoje. Tem muita gente hoje influenciado pela TV, pela internet, por rádios, por jornais, revistas. Tem gente que a maioria das pessoas influenciada por esse sistema do mundo hoje, o sistema no mundo hoje, influencia as pessoas. E eu vou além, eu vou usar a Bíblia aqui agora. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele disse que existe na dimensão espiritual, celestial, exércitos de demônios que influenciam a vida das pessoas. A ação demoníaca hoje tem influenciado a vida das pessoas. Tem gente que não acredita, não, eu não acredito que exista demônio, nem diabo, isso é tudo papo furado. Acredite você ou não, a Bíblia diz que existe. Efésios capítulo 6, você que gosta de anotar, está aqui no telão, versículo 10 diz, Paulo, ele trata vários assuntos com a igreja de Éfeso, e no final ele escreve, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que ele falou isso? 12. Que a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, na região celestial, existe agora, nesse exato momento, sendo travada uma batalha entre anjos e os demônios que estão por aí. Por isso que a Bíblia, no Salmo, cita: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Por quê? Porque Deus, se Deus não tivesse intervindo, não está intervindo nesta terra, provavelmente muitos de nós nem estaríamos aqui. É que Deus é muito maravilhoso e misericordioso. E nos deu uma ferramenta maravilhosa que Paulo cita nesse texto, falando da oração. A oração pode influenciar a vida de pessoas. A oração pode destruir barreiras, pode quebrar grilhões. A oração feita com fé pode muito em seu efeito. A oração de um justo pode muito em seu efeito. O problema é que nós estamos tão influenciados pelo sistema do mundo, e os demônios estão aí influenciando as pessoas, que se você olhar, como eu disse no princípio dessa ministração, a vida dos jovens de hoje, os jovens de hoje são influenciados por essa batida que eles chamam de funk. Não tem nada a ver funk com isso. Como eu falei aqui de manhã, figura de linguagem, se James Brown fosse vivo e ouvisse, ele se remexia no túmulo, porque isso não é funk, isso é um lixo que criaram. Agora, se você olhar a Bíblia, nas entrelinhas, ela ensina que o diabo, antes de ser diabo, era um anjo de luz, e estava nos céus diante de Deus, e era um dos músicos lá. Ou seja, ele sabe muito bem essa frequência que a música tem, porque a música influencia a vida de pessoas. Essa semana que passou, eu estava assistindo um especialista na televisão, e esse especialista disse o seguinte: esse tipo de música, de batida que os jovens estão ouvindo hoje, muito alta, durante 1h30, 2 horas, deixa o cara em transe, deixa as moças em transe. Por isso que os caras fumam, bebem, cheiram, as moças tiram a roupa, mostram o corpo, faz sexo, porque aquilo ali leva a pessoa a um transe. O diabo sabe disso. Então, através da música, ele está influenciando a juventude de hoje. Qual será, e esse especialista dizia, qual será o futuro do Brasil? Com esses jovens, em vez de estudar, em vez de se esforçar, estão aí virando bandido, virando ladrão, fumando, cheirando, bebendo, se prostituindo. Como será o futuro do Brasil? Se continuar assim, uma desgraça. Nós, como igreja, que somos influenciados por Deus, por Jesus, será que nós temos conseguido influenciar as pessoas? Perguntas que nós temos que talvez nos fazer aqui hoje. A pergunta é: a Bíblia hoje consegue influenciar a sua vida? Porque como a gente tem dito aqui, vamos fazer 20 anos de comunidade ano que vem, e essa palavra sempre foi pregada e influenciou as nossas vidas. Sempre, pelo menos dos que estão aqui há 15, 16, 20 anos. É por isso que estão, porque a Bíblia conseguiu influenciar e mostrar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós prezamos pela palavra aqui. Agora, será que ela tem conseguido influenciar todos? Será que a Bíblia consegue influenciar nossas vidas? Será que Jesus, com o seu estilo de vida, consegue influenciar a gente? Ah, pastor, mas Jesus viveu há 2000 anos atrás, eu estou no século 21. Tá, ainda assim esse Jesus está vivo, está com a gente todo o tempo, está com a gente aqui nessa noite, vai voltar para buscar a sua igreja. Quer dizer, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Hebreus fala sobre isso. Bom, se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele consegue influenciar as nossas vidas? Pergunta que a gente tem que se fazer. Se você olhar para a Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 73, Pedro, antes de dar a terceira negativa de que conhecia Jesus, quando ele foi inquirido, a mulher que chegou perto dele disse o seguinte: certamente você é um deles. O seu modo de falar te denuncia. Jesus, com o seu estilo de vida, ele conseguiu influenciar tanto aqueles discípulos que eles tinham até o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de se vestir. E a gente entende isso na Bíblia quando Judas
vai entregar Jesus, porque eles eram todos parecidos, iguais, se vestiam iguais, estavam juntos. Quando Judas vai entregar Jesus, ele fala: aquele que eu beijar, esse é que vocês têm que prender. Então Jesus, com seu estilo de vida, ele conseguiu influenciar a vida dos discípulos e de muita gente daquela época. E ainda ao longo dos séculos ele tem influenciado. Chegamos no século 21, ele consegue influenciar a minha vida. Graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso. A pergunta é, ele tem conseguido influenciar a tua vida, o teu estilo de vida? Ou será que você não entendeu que nós não somos mais desse mundo? A Bíblia ensina, Jesus falou sobre isso, nós não somos mais desse mundo. Agora, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e fomos batizados, nós fazemos parte do reino de Deus, que chegou a essa terra, mas um dia nós vamos morar com Deus. Então, a nossa caminhada nessa terra, dure 50, 60, 80, 100 anos, é uma caminhada. A vida eterna, maravilhosa que Deus tem para nós é nos céus. Nós estamos de passagem agora por esse lugar. Nós estamos passando por aqui. Por isso que Jesus falou, não se prenda às coisas do mundo. Só que o mundo hoje, ele influencia as pessoas. O sistema do mundo hoje influencia pessoas. Tem gente que vem na igreja e a Bíblia não consegue influenciar. Jesus disse, o Espírito Santo, quando eu for, o Espírito Santo, o Pai vai enviar e ele vai convencer vocês, ele vai influenciar a vida de vocês. Convencer vocês da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo vai te convencer disso. No livro de João, capítulo 16, versículo 13, Jesus disse, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Um dos caras daquela época, um dos doutores da lei, mestres da lei, um deles, Nicodemos, que era ligado ao pessoal ali da elite da igreja da época, ele se interessou tanto por Jesus, que ele foi ter com Jesus na calada da noite. E na calada da noite ele pergunta para Jesus, Jesus, é verdade o que você está falando? O que é preciso fazer para viver essa verdade que o Senhor está trazendo? Jesus responde, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Jesus fecha dizendo, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Poxa, eu nasci de novo, eu nasci do Espírito, de que jeito a minha vida? Eu estou aqui, estou ali, eu estou lá, mas aonde eu estou? A influência desse Espírito está sobre a minha vida. Eu sou diferente do mundo. O mundo não consegue influenciar a minha vida. A televisão não consegue influenciar a minha vida. O time de futebol hoje influencia a vida de muita gente. Os corintianos estão tudo aí, tal, ganhamos, mais um título, parabéns para os corintianos, aí legal, tá lá, já levantou a mão lá atrás. Eu não vou falar o que eu falei de manhã aqui não, porque senão fica chato, né? Mas já levantou a mão, 6 títulos. E eu falei ontem para os irmãos, 6 títulos, e daí? O que vai acrescentar de bom na tua vida? Só você bater no peito e falar assim, meu time tem 6 títulos. Se for assim, então eu bato a mão no meu peito e falo, o meu time tem 8 títulos. É simples. A verdade, meus irmãos, é que o mundo hoje está influenciando a vida das pessoas dentro da igreja. E era para acontecer, segundo a palavra, o contrário. Era para a igreja influenciar o mundo. Jesus também no livro de João, capítulo 6, versículos 53, 54 e 55, 56, ele disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, disse Jesus, permanece em mim e eu nele. Ou seja, a ceia, quando nós participamos da ceia, é algo extremamente importante, poderoso para nos capacitar, para nos habilitar.
A ceia, o corpo e o sangue de Jesus pode influenciar a nossa vida espiritual. Jesus disse, quem não come e não bebe, não tem vida em si mesmo. Você quer ter vida espiritual? Então você precisa participar. Sofrer, entre aspas, ou ter essa influência espiritual. Pô, mas continua sendo um suco de uva com um pedaço de pão. Sim, mas na dimensão espiritual, isso traz comunhão. Isso traz à memória o que Jesus passou por nós. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Ontem nós estávamos conversando com os irmãos aqui da igreja, na reunião que temos, e eu dizia para eles, você já parou para mensurar o quanto Jesus sofreu por nós? Porque a gente está acostumado a ver aquele círculo, o cara leva, crucifica e tal. Mas você já parou para pensar o quanto Jesus sofreu? Irmãos, de ser abandonado pelos seus amigos, pelos seus discípulos, largar ele na mão, de dobrar o joelho, suar sangue de tanto sofrimento e falar com o Pai, e o Pai não falar nada, de ser levado, de ser traído por um dos que dizia amigos, de ser levado, de ser chicoteado. A Bíblia tem um texto, um dos livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento diz que quando Jesus foi perguntado por um dos chefes, por um dos fariseus da época, acerca de uma questão, a resposta que Jesus deu não agradou o soldado deu um bufetão na cara de Jesus e disse, fala direito com ele. Pegaram Jesus, levaram para Pilatos, Pilatos não julgou, não quis nem saber, levou ele, dá lá umas chicotadas nele, deram um monte de chicotadas, colocaram uma coroa de espinhos, bateram com um pedaço de pau para socar na cabeça dele. Ele levanta debilitado, é obrigado a carregar durante 2 quilômetros, mais ou menos, uma cruz pesada. Passa do meio-dia às 3 da tarde crucificado, sol de 45, 46 graus, com o corpo debilitado. Ele passou tudo isso para ver a gente aqui hoje liberto, salvo, lavado pelo seu sangue. E ainda assim tem gente que olha e fala assim, não sei se eu vou na ceia hoje, eu não sei se eu vou no culto hoje, porque eu vou todo mês mesmo, né? Eu não vou hoje não. Perde a oportunidade de estar mais próximo de Deus. Aqui na igreja a gente tem reuniões de oração, terça de manhã, sexta à noite. Nós temos talvez um pouquinho mais de 250 pessoas nessa igreja, e 10% apenas vem orar. 10%. 25 pessoas, divididas pela manhã e pela noite. Se nós tivéssemos mais pessoas orando, sexta de manhã, sexta à noite, terça de manhã, domingo 9 da manhã, domingo 5 da tarde, se nós tivéssemos mais pessoas orando, eu tenho certeza que essa igreja já estaria maior e que Deus já estaria fazendo coisas mais profundas na vida de muita gente. O problema é que a gente ora muito pouco. Sabe por quê? Porque nós somos influenciados pelo mundo. A gente gasta 2, 3 horas assistindo um filme, passeando, assistindo jogo, novela. Mas a gente não gasta 10, 15 minutos para orar. E tem gente que fala assim, não pastor, mas eu oro em casa. Ele ora, ele chega, senta no sofá e fala assim, obrigado Deus por esse dia. Pega o controle, opa, agora eu vou assistir a televisão. Nós precisamos orar mais, irmãos. Existe uma casta na dimensão espiritual, não tenho tempo para falar sobre isso hoje, mas existe, os demônios são organizados, não é um bando. Eles são um bando de anjos que foram banidos dos céus, mas eles se organizaram, eles se respeitam. Existe demônio que cuida de país, nesse país existe demônio que cuida de estado, desse estado existe demônio que cuida de cidade, vilarejos. Eles influenciam negativamente, eles querem trazer destruição, morte. Jesus disse, o ladrão, e comparando o diabo, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Qual é o antídoto que nós temos para não sermos influenciados pelo mundo? Jesus disse, o Espírito virá sobre vocês, ouçam o que Ele tem para vos dizer. Mas na maioria das vezes nós não queremos ouvir o que o Espírito diz, a gente quer ouvir o que a televisão diz.
A televisão diz que o país nosso, o Brasil, está em crise, realmente está. Mas a Bíblia, o Espírito Santo nos revela que nós não estamos em crise, nós nem somos dessa terra, nós somos dos céus. No céu não tem crise, não tem choro, não tem falta de dinheiro. Pastor, mas por que eu estou passando isso? Você está passando, passe por isso, vá adiante. Vai chegar uma hora que nada disso mais existirá, que nós estaremos reunidos na presença do Senhor. Ah, mas e nesse tempo que eu estou aqui? Jesus garantiu, eu estou com vocês todos os dias. Jesus está comigo aqui, está com você aí, nós vamos embora, Ele está com a gente, nós estamos dormindo, Ele está acordado, Ele cuida da gente, Ele abre portas, Ele cura, Ele transforma, Ele quer fazer mais. Mas por que Ele não faz mais? Porque nós não nos deixamos influenciar por Ele, nem por Sua palavra. Nós nos deixamos influenciar pelo mal, pelo sistema, pela ação demoníaca, pela TV, por tudo que existe hoje. Por isso que a gente tem essa luta dentro de nós, que é constante e diária. O corpo quer uma coisa, o espírito quer outra. Paulo ensinou sobre isso, eu gostaria de ler com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, abra aí por favor, no Romanos, capítulo 8, por favor, vamos ler juntos. Se houver alguém sem Bíblia ao teu lado, se você puder repartir, faça isso. Romanos capítulo 8. Aleluia. Desculpe, Romanos capítulo 7, tá? Perdão. Versículo 7. Paulo escreve para a igreja de Roma. E por que ele fala isso para a igreja de Roma? Porque Roma era uma cidade que era influenciada por demônios que levavam as pessoas a se tornarem homossexuais, lésbicas. Já naquela época havia isso. Se você olhar a história, quem gosta de história, pesquise na internet. Roma tinha um dos maiores exércitos da época, eles eram invencíveis. Durante uns 300 anos não tinha exército, não tinha poderio naquela época maior do que Roma. Eles eram indestrutíveis, era difícil de se vencê-los. Sabe o que destruiu Roma? Sabe o que destruiu o Império Romano? Imoralidade sexual. Os grandes Césares, Nero e tantos outros que coordenaram ao longo da história, foram homens que eram depravados, que se misturavam com mulheres, com outros homens, faziam ou praticavam sexo com animais. Isso destruiu Roma, porque o exército era difícil de ser destruído, mas a imoralidade sexual que o diabo, que os demônios trouxeram sobre aquele povo, destruiu a história. Quando o povo daquela época, destruiu Roma, quando o povo daquela época ia se convertendo, Paulo, nas suas cartas que ele escreveu para a igreja de Roma, como eu disse, ele não escreveu um livro, a igreja de Roma, ele escreveu várias cartas. Essas cartas foram juntadas e foram divididas em capítulos para a gente aprender um pouco mais. No capítulo 7, se você ler do capítulo 1, ele está falando sobre a depravação, sobre a homossexualidade, sobre lesbianismo, ele está falando uma série de coisas. No capítulo 2 ele vai ensinando, no capítulo 7 ele diz o seguinte, versículo 7, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Versículo 8, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim, disse Paulo, todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. 9. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. De que forma aconteceu isso? 10. Eu descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Versículo 12.
De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. 13. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Aí no versículo 15 ele fala, eu não entendo o que eu faço então. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. 16. E, se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. 17. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. 21, explicando tudo isso que nós estamos lendo, ele diz, assim eu encontro esta lei que atua em mim. Que lei é essa? Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. 22, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. 23, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Aí ele reconhece, 24, miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem vai me libertar dessa luta constante diária, carne e espírito, espírito contra carne? Ele responde, 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aí ele continua ensinando, acompanha aqui no telão, Romanos 8, 5, ele diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, que Jesus falou lá atrás, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. 6, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O que Paulo quis dizer nesses textos dessas cartas a Roma? E que serve para a gente no século 21? Gente, nós estamos nessa luta constante e diária. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Existe uma luta, carne contra espírito. Lembre-se, nós nascemos da água e do espírito. Antes de Cristo, nós não tínhamos vida espiritual. Depois que aceitamos Jesus, nós temos vida espiritual. Isso é claro, é fato, é bíblico. A gente já cansou de estudar. Ótimo. Se eu tenho uma vida espiritual, eu preciso alimentar uma vida espiritual. De que forma que eu alimento essa vida espiritual? O que influencia essa vida espiritual, positivamente ou negativamente? A palavra de Deus consegue influenciar a minha vida e me levar, por exemplo, a amar. Antigamente eu não amava, hoje eu aprendi a amar. A palavra de Deus consegue influenciar a minha vida a ponto de eu perdoar as pessoas. A palavra de Deus consegue influenciar a minha vida de tal forma que eu não me preocupo mais com as coisas desse mundo. Se eu tiver, eu tive, se eu não tiver, eu também não tenho. Quem assiste o Shoptime lá, vê o Ciro, lá o Ciro que é o dono, lá ele vive lá, compra, gente, compra. O cara até balança a câmera assim, compra. Porque o povo quer comprar, quer gastar. Influência. Eu olho aquilo e dou risada. Tem gente que vai falar, é verdade, eu preciso comprar. Olha essa televisão, olha essa roupa, olha isso. Influência. Quer dizer, o que está influenciando as nossas vidas? Nós alimentamos mais o nosso espírito ou alimentamos mais a nossa carne? Lembre-se, nessa luta, vence o mais forte. Qual que é o mais forte? Que você alimenta mais. Ou seja, a Bíblia consegue influenciar a gente,
Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, capítulo 5, 24 e 25, ele disse: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E não é fácil. E se fosse fácil, essa igreja e todas as outras estariam superlotadas. No mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, Paulo escreveu: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Pergunta que eu te faço novamente para a gente encerrar aqui: quem influencia a tua vida? Tudo bem que existe uma influência da terra, segundo a teoria de Schumann, que está influenciando, a gente se sente mais cansado, a gente parece que trabalha mais, corre mais, o tempo passa mais rápido. Isso está influenciando, é fato. Agora, as outras coisas, a TV está influenciando bastante a gente? Os nossos amigos estão influenciando bastante a gente? Aqueles amigos que falam para você assim: ei, você é virgem ainda? Sou. Mas você é besta, né, meu? Isso aí já é coisa do passado. O governo está criando leis que influenciam as crianças e diz o seguinte: quando você tiver uma certa idade, você vai poder decidir se você quer ser homem, se você quer ser mulher. É isso que a gente está vendo aí hoje, irmãos. E o pior é que isso está se tornando tão habitual, e os crentes de hoje estão tão parados, tão devagar, não ora, não jejua, não fala de Jesus, não mostra Jesus. Em vez de bater no peito e falar: é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, fala: é Jesus que muda a minha vida, que habita em mim. Então, os crentes de hoje estão tudo assim devagar, cada um por si, Deus por todos. É assim mesmo, né? Fazer o quê? E eu me lembrei, para encerrar aqui, o que a gente estudou semana passada sobre Golias. Uma das coisas daquele texto me chamou a atenção. 1 Samuel 17, enquanto Davi conversava com os soldados, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Ele tinha um hábito, durante 40 dias ele ia e lançava um desafio. Tem homem aí? E sabe como é que ele ia? 2,90 metros de altura, a couraça de 65 quilos, espada, escudo e uma lança que a ponta tinha 7,2 quilos de bronze pendurado. Ele batia no vale, hebreus de um lado, ou filisteus de um lado, israelitas de outro. Ele ia no meio do vale, ele batia e falava: tem homem aí? Tem Deus aí? Lançava esse desafio. Diz o texto que um dia Davi estava lá e ele ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Beleza, então vai lá. Não, vai você. Não, vai você. E ninguém tinha coragem. E eles ouviam aquela afronta todo dia. Tem homem aí? Tem, mas estou aqui. E hoje, o diabo tem afrontado a vida de muito cristão, dizendo: você não é filho de Deus? Você tem palavra aí, Bíblia? Você lê Bíblia? Ué, por que isso não acontece na sua vida? Tem crente que fala: é assim mesmo. Já está tão habituado a ouvir isso. É a vida. Ah, lá no céu um dia. Não, meu irmão. Deus prometeu uma vida abençoada nessa terra. E vida abençoada não é riqueza, não é o bolso cheio de dinheiro. Vida abençoada é ter saúde, é ter a certeza da salvação, é ter o nome escrito no livro da vida, é saber que Jesus está com a gente todo o tempo, todo dia, toda hora, cuidando da gente. O problema é que nós deixamos o mundo influenciar. O sistema do mundo influencia. Os demônios estão influenciando.
Então, hoje em dia, os amigos influenciam. Você não bebe, você não fuma, você é besta, você devia beber. Como eu falei aqui de manhã, eu não entendo até hoje porque que o cara pega uma dose de pinga, que é álcool puro, de manhã cedo, 7, 8 da manhã, vai lá e bebe. Ainda faz aquela cara assim. Uma desgraça. E acha que é bom. Por quê? Porque o mundo influencia. O cara bebe, eu vou beber também. Aquele ali, todo mundo hoje faz sexo, por que eu não vou fazer? Porque a Bíblia ensina que é bom você fazer sexo depois do casamento. Mas eu fiz antes do casamento, não tive problema. Ainda, porque Gálatas 6, 7 diz que Deus não se deixa escarnecer e tudo que o homem planta, ele colhe. É que o tempo passa. Vai chegar um tempo que muita gente dessa geração que se diz cristã, lá na frente, vai citar Eclesiastes 12. Quando Salomão disse, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Para quê? Para que lá na frente você não venha dizer, eu estou tão triste, está tudo tão difícil. Se você lembrar de Deus hoje, Deus vai se lembrar de você amanhã. O problema é que o mundo influencia tanto que os jovens hoje querem viver hoje, o momento de hoje. Os crentes vão para a igreja para pedir bênção, para pedir isso, para pedir aquilo. Ele não vai para a igreja para adorar a Deus, para agradecer a Deus por tudo que Deus já fez. Não, ele vai lá para pedir. E se Deus não fizer, Deus é ruim, eu vou mudar de igreja, eu vou fazer uma campanha, eu quero ver o profeta. É isso que as pessoas estão buscando hoje. Por quê? Porque a influência do mundo está influenciando, está acontecendo o inverso. Em vez da igreja influenciar o mundo está influenciando a igreja. E a roupa que você veste? A roupa que eu visto é moda. Não sei se você sabia que a maioria das modas que são lançadas hoje, roupas masculinas, são feitas por homens sexuais. Que desenvolvem aquelas roupinhas que você olha assim e fala assim, será que é? Será que não é? Que eu ainda procuro a roupa de homem ainda, né? Tá difícil achar, mas eu ainda procuro achar a roupa de homem, né? Mas tem umas roupas hoje que eu não uso, tem umas carças aí que falam, eu não sei se é de homem, de mulher ou... Enfim, eu não uso. Por via das dúvidas, eu não uso. Certos tipos de sapatos, camisas, você tem que tomar cuidado. Porque muitos desses caras são homossexuais que estão desenhando modelos para os homens e para as mulheres, tudo igual. Gente, toma cuidado com isso. Não se habitue com isso. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, nós somos chamados por Jesus para fazer a diferença, para influenciar o mundo. Se olhar na tua roupa e falar assim, nossa, que roupa careta, eu prefiro usar roupa careta e estar diante de Deus do que usar a roupa do mundo e depois estar longe do Senhor. Eu prefiro. Mas é o pastor que obriga? Não, o pastor não obriga nada, a Bíblia não obriga nada. É que eu conheço um Deus tão maravilhoso, que mudou a minha vida, que a palavra dele influencia. Então eu uso roupa, eu como comidas, eu me porto de uma forma mais normal, mais decente. Por quê? Porque a palavra de Deus influencia a minha vida, porque Jesus influencia a minha vida. Por isso que eu não falo de religião aqui. Eu não discuto religião, nem futebol, nem política. Aqui a gente não discute religião. Aqui nós pregamos um estilo de vida que veio de Jesus, que veio de Deus através de Jesus, que pode influenciar as nossas vidas. E se nós entendermos isso, você pode ter certeza que a nossa vida será diferente, porque Deus está com a gente todo o tempo. A pergunta que a gente tem que fazer é, quem tem influenciado as nossas vidas? E por último, quem que você tem influenciado na sua caminhada nessa terra? Seus filhos, você influencia eles? Tem muito pai que influencia. Meu filho nasceu. Antes de nascer, já compra lá o uniforme do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Eu não fiz isso. E porque eu não fiz isso, meu filho virou São Paulino. Meu filho é São Paulino. Só que hoje ele está na igreja servindo a Deus, tocando e servindo ao Senhor. Porque eu ensinei o caminho que ele devia andar. Eu não ensinei o time que ele tinha que torcer. E tem pai que se preocupa mais em influenciar. Eu sou, meu filho também é. Grande porcaria. Como disse o Marcial aqui na oração de sexta, na ministração, que os nossos filhos lembrem-se da gente assim, meu pai era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus, servia ao Senhor de coração, foi um grande exemplo para a minha vida, influenciou a minha vida, por isso que eu sirvo e amo esse Deus.
Será que a palavra tem influenciado as nossas vidas? Será que Jesus tem influenciado nós, a ponto da gente influenciar já outras pessoas hoje? Perguntas que a gente tem que se fazer nessa noite. Mesmo assentado, feche os teus olhos, por favor, por um instante. Gostaria de orar com os irmãos antes de encerrarmos.